Oi, bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de agora nós vamos falar do segundo capítulo de Vício, ainda do livro As Dores da Alma. E mais uma vez eu peço para os que estão assistindo o meu vídeo e que não está inscrito, que se inscrevam, né? Porque assim que eu coloco um vídeo, vocês recebem o vídeo. E enviar para os amigos, né? Repassar para amigos, conhecidos, os vídeos para de uma certa forma ajudar os amigos, né? Porque a gente sempre aprende com esses temas. Então vamos dar continuidade. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substância. Tradição é ato de transmissão oral ou escrita de costumes, lendas ou fatos levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam, né? Então, uma vez atingida tal dimensão, transformam-se em crenças inquestionáveis. Então, as criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outras que elas julgam importantes e entendidas lhes disseram que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começaram geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto, tornaram-se regras éticas, né? Então, crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras, outras não. Precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou substâncias, e aí eu acrescento atitudes também. Formas de agir, estilo de vida, também é um vício, certo? Que a gente, quando estuda o Espiritismo, a gente sabe. A reforma íntima nada mais é do que a gente reformular nossas atitudes, o nosso dia a dia, reformar coisas que você está tão viciado em fazer que se torna muito difícil fazer de forma diferente. Certo? Agir de forma diferente. Responder a certas coisas ou certa atitude dos outros de forma diferente também. Porque se a gente quer coisas diferentes na nossa vida, né? Respostas diferentes do universo ou de outras pessoas também, devemos mudar as nossas atitudes também. E isso se torna um vício, porque além de vício, está no automático da pessoa, né? Você já se tornou automático. Para deixar de ser automático, você tem que se policiar. E através do policiamento, da mudança de comportamento, você vai transformar em automático uma nova atitude, certo? Então, pelas crenças tradicionalistas, são taxadas de criminosos e vagabundos. Para nós, no entanto, representam, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento. Mas aqui ele está se referindo mais às pessoas que são viciadas vamos dizer, em drogas, né? Porque não só existe vícios de droga, existe vício de cigarro, existe vício de comida, existe vício de atitude, como eu já falei. Então, independe do que seja o vício, né? Porque antigamente as pessoas taxavam essas pessoas como vagabundos, como criminosos, e ainda hoje algumas pessoas taxam dessa maneira, né? Então é importante ver que
A espiritualidade nos informa que não. Então, eles, por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam. Eles próprios, né? Pois não aguentaram suportar seu mundo mental em desalinho. Eles nem lembram mais. A maioria deles, né, nem lembram mais por que começaram. Qual foi o gatilho que fez com que eles iniciassem com o vício, né? Então, a ociosidade pode ser considerada ao mesmo tempo causa e efeito de todos os vícios. Algumas pessoas antigas já diziam que o ócio não é bom, você tem que ocupar a mente para que você não vá atrás de vícios, né? Não se vicie em drogas, né? Então, algumas pessoas antigas costumavam colocar os filhos ocupados o tempo inteiro estudando, em esporte, etc., para que não deixasse eles à toa, né? Os filhos à toa, e assim eles não iam buscar vícios, drogas, bebidas, entendeu? Então, reportando-se à ociosidade, assim se manifestaram as entidades superiores. Haverá espíritos que se conservam ociosos, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. E há quem diga também que o ócio é importante para criar, para a criação, né? As pessoas para criarem algo, né? Ter a ação criativa, precisa do momento ósseo para que venha a ideia de criar algo, certo? Depende de como se vê e depende da evolução, mais uma vez, do espírito. Essa é a minha opinião. E aí a gente volta para o que os espíritos nos relataram, né? Então, sobre o prisma do efeito, tais considerações podem ser analisadas conforme o que segue abaixo. Então, o que vem abaixo é: os dependentes são julgados por muitos como criaturas intencionalmente indolentes, por outros de forma precipitada, como parasitas sociais, desocupados, improdutivos e preguiçosos. Eu já ouvi muito as pessoas se referindo às pessoas que são drogadas dessa forma, mas sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhes a responsabilidade por seus feitos e decisões. Não podemos nos esquecer de que o peso do fardo que carregam-lhes da tamanha lassidão energética que passam a viver em constante embriaguez na alma, entre fluidos de abatimento, fadiga e tédio. Não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo que sentem como estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhes cabe realizar na vida. Então, adiam sistematicamente, e é por isso que a gente não deve se preocupar, porque não é nosso momento, cada um tem o seu momento de evolução, mas eles estão adiando seus compromissos e vivem de maneira no presente e dizem que vão viver de outra no futuro. Então, aqui está um possível raciocínio de que se utilizam. Sei que devo trabalhar para me realizar, mas, como desconfio de minha capacidade, temo não fazer direito. Esse é o pensamento, na maioria das vezes, das pessoas que estão nesse estado. Ou mesmo, o que gosta de fazer não será aprovado pelos outros.
Por isso digo a mim mesmo e aos outros que o farei no futuro. Agindo assim, não terei que admitir que não vou fazê-lo. Os toxicômanos, né, são criaturas de caráter oscilante, não desenvolveram o senso de autonomia, vivem envolvidos numa ama fluídica de indecisão e imobilização por consequência da própria reação emocional em desajuste. Protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Talvez nessa vida, né? Na vida presente desse ser humano. Porque, uma vez que nós acreditamos em reencarnação, uma hora isso chegará e será consciente ou inconscientemente o momento de evolução, isso se dará, certo? Então, fixam ao consumo cada vez maior de produtos narcóticos, enquanto desenvolvem atitudes emocionais que os levam à subjugação a pessoas e a situações e a espíritos desencarnados, vale salientar. Porque todos esses que estão encarnados hoje e viciados em drogas e substâncias, certo? Quando desencarnarem, eles não podem tocar na droga, certo? Então, como eu não posso tocar no cigarro e não posso tocar na droga, o espírito não se modifica, ele é uma pessoa, só que não tem carne, ele está vivo, porque, segundo a nossa crença, e nossas experiências, e temos provas, indícios, e sempre sabemos isso através das nossas experiências no centro espírita, que a vida não acaba depois do desencarne. Então, o espírito ele continua aqui, preso, né, à matéria, ao mundo material, próximos às pessoas que têm probabilidade de fazer uso disso. Então, esses irmãos que estão de uma forma cada vez mais viciados, é porque eles estão sendo cada vez mais subjugados por esses espíritos, né? Esses irmãos, muitos até de caminho, muitos até amigos deles que desencarnaram por vícios, né, de drogas, passam a acompanhá-los para que, quando eles fizerem uso da droga, eles possam sugar. Por isso, cada vez mais, eles necessitam de mais substâncias e cada vez mais eles se tornam mais pesados e sem ânimos e com muita energia negativa, de uma certa forma, porque é de um desânimo, um desajuste emocional cada vez maior, porque se junta aos outros que estão na mesma sintonia que ele. Certo? Então, infelizmente, a ociosidade como causa das viciações, né? Porque eu falei aqui da ociosidade de uma forma positiva, porque há a ociosidade para a criação de algo novo, né? De um projeto, de uma teoria científica, né? De um estudo. Você, através do ócio, vem a ideia, né? Vem a iluminação, vem a intuição, né? Às vezes a gente feita usada, né, para a intuição, intuir-nos a escrever alguma coisa, certo? Então, de uma forma positiva, existe também o ócio. Mas só que a ociosidade, como causa das viciações, pode ser estudada da seguinte maneira. As velhas crenças religiosas, né, continuam afirmando que a felicidade do
dos bem-aventurados consiste na vida contemplativa, no repouso absoluto nos céus, em uma eterna e fastidiosa inutilidade. Asseguram também, em contrapartida, que os infernos são destinados aos espíritos culpados, conduzidos forçosamente a um mundo de expiações eternas. Sem meios de reparação, ficariam condenados a viver eternamente as dores do fogo e o sofrimento não menos cruel da eterna ociosidade. Não é o que nós acreditamos, não existe isso para nós, né? Para nós espíritas. Então, as crenças no poder dos melhores, ou seja, dos aristocratas, fortificaram-se ainda mais no tempo dos patriarcas, das sociedades greco-romanas, né? Então, expandindo-se essas ideias, essas ideias fizeram com que os homens formassem unidades produtivas com base no escravismo. As vilas romanas e gregas possuíam dezenas de criados cativos para satisfazer a todas as necessidades dos patrícios, né? Para que vivessem no fástio e na inutilidade. Então, durante séculos, a escravidão no Brasil também foi aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade dos cativeiros. Então, os senhores de engenho se justificavam dizendo que resgatavam os negros do paganismo em que viviam para a conversão cristã, o que lhes facultavam a redenção dos pecados e lhes abriam as portas da salvação. Eu estou me segurando para não rir, né? Porque é de um absurdo tremendo. Então, na realidade, ocultavam suas verdadeiras intenções, né? A mão de obra lucrativa que lhes permitia a vida fácil de esbanjamento com seus familiares para manter a aparência social. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a ociosidade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes e saraus eram as atividades mais comuns da nobreza. Então, assim pensavam os nobres na época de Luís XIV, da França, né? Somos uma classe que não ganha dinheiro pelo trabalho, mas o temos pela nossa genealogia. Não queremos ser confundidos com os poupadores vulgares, que são a gentinha da burguesia. Pode-se afirmar que, até poucas décadas atrás, a grande maioria também assim raciocinava. E não muitas décadas atrás, não. Eu conheço gente que ainda pensa assim, né? Ainda existe gente que pensa assim. Como a gente acabou de relatar sobre os viciados em drogas na rua, eu canso de ouvir gente falando dessa maneira dos viciados na rua. Então, as regras e costumes do passado pesam sobre todos nós, né? Essas crenças do passado pesam sobre nós. Somos espíritos milenares, encarnados sucessivas vezes, né? Adquirindo experiências e assimilando crenças, algumas verdadeiras, outras não, como já nos foi dita. Repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar nossos conceitos. Disse certa feita Sócrates, né? Não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios. É uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados, né? Então, é bem importante a gente lembrar, mais uma vez, o que nos foi dito. O ócio que eu me refiro, que é de uma forma positiva, não é o ócio que os aristocratas antigamente se referiam, né?
O ócio ao qual me refiro é que, até mesmo para eu, vou dar um exemplo desse canal do YouTube. Eu iniciei esse projeto, eu iniciei a ideia de colocar, primeiro porque me foi pedido, e segundo porque quando iniciamos o primeiro lockdown do Covid, né, onde nós não podíamos trabalhar, não podíamos sair para canto nenhum, né, para lugar algum, isso me deu um desespero, né? Eu preciso fazer algo. E assim, através do início do meu ócio, né? Eu muito tempo pensando o que é que eu poderia fazer para ocupar o meu tempo, ou seja, para não ficar com o tempo tão vazio, tão inútil, né? Eu precisei de um momento de criação, um momento de contemplação. Na verdade, é isso, é esse o nome que eu estava procurando. Contemplar momentos que eu preciso ficar sozinho, sem fazer nada, literalmente nada, só pensando o que eu posso fazer de bom, né? Então, nós podemos usar o nosso ócio para criar coisas boas. E se não for para criar coisas boas, procure se ocupar com outras coisas, com exercício, né? Sempre há o que fazer. Aprender um instrumento, aprender um idioma, estudar um assunto específico, ler um livro. Então, isso é o que devemos fazer no nosso tempo ósseo, ao invés de buscar vícios. E com relação aos vícios de comportamento, mais uma vez, que é nada mais do que a reforma íntima, é o policiamento das nossas atitudes, das nossas respostas diante de certas atitudes de outras pessoas, para que a gente possa modificar e, consequentemente, receber respostas diferentes do universo, de acordo com suas atitudes. Então, esse foi o vídeo, o segundo capítulo de Vício, e espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E espalhem os meus vídeos, comentem, deem suas opiniões, certo? Sobre o assunto. Eu vou adorar, tá bom? Beijos, até o próximo.